Eu cumprimento a você, meu querido, minha querida, que está aí nos assistindo nesse momento. Eu gostaria de dizer para você o quanto eu estou feliz em poder participar desse momento com vocês, mesmo através desse vídeo, através dos recursos eletrônicos nesse momento. Queria me apresentar, talvez alguns não me conheçam, meu nome é Diego, eu sou pastor presbiteriano aqui na cidade de Governador Valadares, eu sou professor também aqui na nossa cidade, do Colégio Presbiteriano aqui em Governador Valadares. Eu sou também filho da Catarina, que é professora aí em Vargem Alegre, e eu sou alguém que tem um grande privilégio e uma honra de poder compartilhar com vocês hoje algo sobre esse tema tão importante, que é o tema família. E vale a pena começar esse momento dizendo ou nos questionando: o que é a família? Essa é uma boa pergunta para início. É uma boa pergunta que merece também uma boa resposta. Com certeza, cada um de nós poderia dizer, dar uma resposta, elaborar uma resposta a respeito sobre o que é família. De fato, é importante que ao longo de períodos, talvez você mesmo pode dizer que período ou quais períodos são esses. Mas periodicamente é importante pararmos um pouco para fazer essa pergunta, para analisar a nossa vida familiar e buscar uma resposta para essa pergunta tão importante, especialmente nessa tarde. Talvez, se nós estivéssemos presencialmente, você ia dizer para mim: olha, Diego, a minha família é o meu bem maior. Talvez outra pessoa diria: a minha família é o meu abrigo. Talvez outro diria: não, a minha família é o meu refúgio. E alguém querendo trazer uma resposta impactante iria dizer: Diego, família é um projeto de Deus. Todas essas respostas estão corretas e elas nos revelam um objetivo, elas nos revelam um ideal. Todo mundo quer que a sua família seja seu bem maior, todo mundo quer que a família seja um porto seguro, todo mundo quer que a família se torne aquele abrigo, todo mundo quer que a nossa família seja um plano de Deus. Porém, quando nós olhamos para as famílias e para a sociedade, nós vemos que as famílias não têm sido aquilo que nós sonhamos que elas fossem ou que elas sejam. Infelizmente, aquele lugar que deveria ser o nosso refúgio, o nosso abrigo, em alguns casos, momentos, aquele lugar tem se tornado um lugar ameaçador, um lugar perigoso, um lugar que se tornou completamente o contrário daquilo que nós gostaríamos que ele fosse. E para que nós possamos pensar melhor na família, possamos compreender melhor e até mesmo como tornar a família aquilo que nós sonhamos que ela seja, eu queria compartilhar com você algumas lições. Na verdade, são 4 lições que podem nos ajudar a compreender como nós estamos como família e como nos tornamos aquilo que nós gostaríamos de ser. E nós vamos fazer isso olhando para 2 textos da Bíblia, para 2 salmos, o Salmo 127 e o Salmo 128, porque eles nos mostram momentos diferentes da vida familiar, eles nos mostram 4 momentos da vida familiar, e eu gostaria de compartilhar com você. Então, a partir desse momento, encare cada um desses momentos como se fosse um capítulo de uma novela, ou como se fosse talvez um capítulo de uma série que você gosta muito. E você vai perceber em que momento da sua vida familiar e o que você pode fazer para que a sua família se torne ainda mais aquilo que você sonhou para ela, ok? Em primeiro lugar, nós vamos falar um pouquinho da formação da família, dos momentos iniciais da família. O Salmo 127, versículo 1 e 2 nos diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Será inútil deitar tarde, acordar cedo, trabalhar duro para poder conquistar o pão de cada dia. Aos seus amados, Deus dá enquanto eles dormem. Perceba que a Bíblia está dizendo para a gente que sem Deus é tudo em vão. Se Deus não edificar, a gente trabalha em vão. Se Deus não guardar, quem visa proteger, protege em vão. É muito interessante nós percebermos que durante o período de formação da família, quando a família está começando, talvez como um jovem casal que acabou de se unir e está começando essa caminhada, é importante perceber que o Senhor deve ser o centro da família. O Senhor deve ser o coração da família. Caso contrário, essa experiência de construir uma família será uma experiência inútil. Colocar Deus no centro, vale a pena você prestar atenção nisso. Não é você abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar ela aberta lá na sua estante, empoeirando a cada dia. Não é isso. Colocar Deus no centro não é somente você fazer uma oração ou rezar alguma coisa antes do almoço ou antes de alguma refeição. Colocar Deus no centro é fazer com que o maior tesouro que a família tem seja Deus na pessoa de Jesus. Nós podemos confundir essas coisas. É possível que a gente confunda o que é tesouro de verdade. É possível que a gente confunda aquilo que realmente tem valor para a nossa vida. Acredite, Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o nosso maior tesouro. É Jesus Cristo que pode dizer para mim e para você o que realmente deve ter valor na nossa vida familiar. É Jesus Cristo que vai, de fato, conduzir os nossos passos e nos mostrar o que é valor, o que é prioridade e aquilo que você deve deixar de lado, porque não deve ter a maior importância na sua vida familiar. Quando algumas coisas que eu tenho, ou quando algumas pessoas com quem eu me relaciono passam a ter muito mais valor do que Jesus, as coisas podem caminhar por um caminho não muito interessante. Acredite nisso, para que a nossa família seja diferente, dedicada a Deus, seja abençoada, colha os frutos de uma vida vivida diante de Deus, nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar, logo nos anos iniciais, começar certo. E se você já começou a perceber que talvez a sua família já não está vivendo num caminho muito certo, você pode recomeçar hoje e recomeçar certo. Nunca é tarde para fazer o que é certo. Reconhecer que talvez alguns problemas que vocês vivem familiarmente falando são os frutos amargos de uma vida familiar sem Deus como centro da vida de vocês. Só que vocês podem recolocar as coisas no lugar. As coisas podem voltar ao seu devido lugar. E como família vocês podem colocar Deus no centro de toda a história de vocês. O que você precisa fazer ou continuar fazendo é fazer de Deus o centro da sua família, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que se esforçam para edificá-la. Existe um segundo momento da família. O segundo momento da família é quando a família começa a crescer. A família começa a crescer quando os filhos chegam, isso mesmo, né? Quando o casal começa a receber os frutos desse relacionamento. Quando os filhos começam a chegar. O Salmo 126, os versículos 3 a 5, diz que os nossos filhos são herança do Senhor. O Salmo 126 fala que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o homem que enche, né, a sua aljava de filhos. Ele não vai ser envergonhado quando ele lutar contra os seus inimigos à porta. Chegou o momento da gente falar quando os filhos chegam.
É aquele momento quando a gente não dorme direito mais, que a gente passa a acordar de madrugada, que a gente percebe que o volume de roupas para lavar aumenta e aumenta muito, que a gente começa a perceber que as coisas não param mais no lugar e ficam espalhadas para casa fora, par de meia que some. Quando as crianças são mais novas, gente, quem nunca passou uma noite apreensivo, preocupado com a febre do filho ou da filha, né? E aquela turma que brinca o dia inteiro e dorme com a roupa no corpo. E você tenta acordar e aquela criatura está dormindo tão pesado que você não consegue fazer ele tomar banho. A única coisa que resta é você passar um pano molhado na sola do pé para que ele não durma com os pés sujos e suje ainda mais aquele lençol. Gente, quem nunca viveu isso? Garganta inflamada, injeção, trocar fralda de pano, fralda descartável, gorfado, vômito, tudo isso que eu estou dizendo faz parte da chegada dos filhos da nossa família, dos filhos na nossa família. Eles mudam a nossa rotina, eles mudam a rotina da casa e eles são chamados por Deus de herança. A Bíblia fala que os nossos filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos vêm da parte do Senhor para nós. Eu queria dizer para você de todo o meu coração que, apesar dos nossos olhos considerarem assim, aos olhos de Deus, não existem nascimentos acidentais. Não existem nascimentos por acaso. Os nossos filhos são herança do Senhor, Deus os vê assim e nós precisamos olhar para os nossos filhos como Deus olha. Nós precisamos dar aos nossos filhos o mesmo valor que Deus dá. Nós não podemos dar mais valor aos nossos filhos do que Deus dá e muito menos, dar menos valor aos nossos filhos do que o próprio Deus dá. Nós precisamos cuidar, educar, colocar limites, tendo consciência que nós cuidamos de uma herança que Deus nos deu e que um dia Ele vai nos chamar para prestar contas. Ele vai perguntar para mim assim: ei Diego, o que você fez com aquelas 3 heranças que eu te dei? Como você cuidou deles? Você colocou limites na hora certa? Você conseguiu perdoar na hora certa? Você conseguiu educá-los? Você conseguiu ensinar a eles a respeito de mim? Nós precisamos olhar para os nossos filhos com esse olhar e lembrar daquilo que o Salmo falou, que os nossos filhos são como flechas na mão do guerreiro. Uma flecha não é feita de qualquer jeito. Você faria ela com muito cuidado. Você faria ela, formaria a ponta da flecha, formaria todo o corpo da flecha para que ela pudesse chegar no alvo que você gostaria de lançá-la. A flecha é moldada para alcançar o alvo certo. E aí a coisa que eu queria te perguntar é: você sonha com o futuro para os seus filhos. Agora, a maneira como você tem cuidado dessa herança vai fazer com que eles cheguem a esse futuro, ou pelo menos contribuirá para que eles alcancem esses objetivos? A flecha que você está lançando vai chegar no alvo que você quer? Então é importante que a gente pare e pense. A gente pare e pense como nós temos cuidado da nossa família, especialmente dessa herança que Deus nos deu. Porém, os salmos continuam. Nós terminamos o Salmo 127 e chegamos no Salmo 128. E o Salmo 128 vai falar da criação dos nossos filhos. O Salmo 128 fala que bem-aventurado, mais que feliz, é o homem e a mulher que teme ao Senhor e anda nos seus mandamentos. O Salmo fala que ele vai ter os seus filhos ao redor da sua mesa e toda a sua família reunida. Gente, a criação de filhos é um dos maiores desafios que nós enfrentamos. Talvez seja um dos anos mais difíceis da nossa vida. Anos duros, de situações críticas, de provações, de desafios reais. As nossas crianças crescem, elas se tornam adolescentes e eu e você já fomos adolescentes e nós sabemos muito bem que quando nós éramos adolescentes nós queríamos ser independentes, nós já sabíamos de tudo, iguais os nossos filhos, não é verdade?
Então calma, você também já foi adolescente. Talvez você já aprontou muito mais do que o seu filho. E precisa olhar para esse momento com carinho. Especialmente porque Deus diz que nesse momento de criação de filhos é possível ser feliz. Isso mesmo. Deus fala que nós somos bem-aventurados nesse momento. Mesmo na adolescência, que nós sabemos que é um momento sensível, que é um momento difícil na criação dos nossos filhos. Deus diz que é possível sermos felizes, bem-aventurados, fazer desse processo um processo bastante agradável. E talvez você esteja aí. Então, Diego, conte a senha, diga para nós qual é a estratégia, qual é a fórmula, o que eu preciso fazer para que o momento de criação dos meus filhos seja uma experiência feliz. Bom, eu já falei no início. Fazer de Deus o centro. Temer ao Senhor. Fazer de Deus o centro da sua vida familiar. Fazer de Deus o seu tesouro mais precioso. Porque com Deus nós vamos conseguir oferecer aos nossos filhos a estabilidade e a sabedoria necessária para eles se desenvolverem como Deus quer. Para que eles tenham um ambiente, para que eles possam ser cuidados como a herança que Deus nos deu. Um ambiente que sabe flexibilizar na hora certa, mas um ambiente também que vai ser firme na hora que deve ser firme. Um ambiente que vai cuidar dos seus padrões, que vai cuidar dos seus valores, que vai cuidar da firmeza, que vai cuidar da sinceridade. Acredite, você pai e mãe de adolescente, se você não é sincero, se você vive de um jeito dentro de casa e de outro jeito na igreja, de outro jeito na escola, de outro jeito na rua, de outro jeito na sua família, acredite, o seu filho está percebendo tudo isso. E se tem uma coisa que adolescente não consegue administrar, é a hipocrisia. É quando nós somos 2 ou 3 ou 4 pessoas. Ou como a gente fala popularmente, quando a gente tem 2 caras. Isso atrapalha a criação dos nossos filhos. É por isso que eu e você devemos nos esforçar ao máximo e resistir à tentação de viver uma vida assim, de uma vida hipócrita, uma vida com 2 caras, uma vida onde nós somos, parece que um personagem, né? Quando a gente está em um ambiente, a gente se comporta de um jeito, e quando a gente está no outro ambiente, a gente se comporta de outro jeito. Então, cuida disso. Tome cuidado com isso, porque isso pode atrapalhar esse momento que Deus mesmo diz que é possível ser feliz. Olha, deixa eu te dizer uma frase para a gente prosseguir. Em muitos casos de conflitos familiares envolvendo problemas com adolescentes e jovens, o ponto problemático pode não ser, em grande parte, os, entre aspas, aborrecentes que não ajudam em nada. Não é assim que a gente fala? Algumas vezes, os problemas estão relacionados aos pais e mães que liberam em excesso ou são rígidos, duros e inflexíveis em excesso e talvez hipócritas. Preste atenção. Deus diz para mim e para você que é possível viver esse momento de uma maneira alegre, de uma maneira feliz e fazer dessa experiência maravilhosa. Bom, os filhos nascem, crescem, têm outros filhos e vão embora. Alguns de vocês já têm essa experiência, os filhos já foram embora. Em alguns casos, infelizmente, eles foram embora porque faleceram. Em outros casos, eles foram embora porque casaram e foram seguir a sua própria vida familiar. É a síndrome do ninho vazio. É aquele momento onde os filhos nos deixam e a nossa vida volta àquela estaca quando marido e mulher voltam a ficar sozinhos em suas casas. É muito interessante olhar para esse tempo. É muito interessante perceber como a Bíblia descreve esse tempo. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver, para que você viva para ver os seus netos. Que Israel tenha paz. É muito interessante essa linguagem. É muito interessante essa linguagem que nos mostra uma realidade que pode ser experimentada. Um prêmio para aqueles que
criam as suas famílias, que cuidam das suas famílias, temendo ao Senhor e andando nos seus mandamentos. Nós temos uma recompensa, nós temos um tesouro, e essa recompensa é poder terminar a nossa vida familiar feliz, vendo o fruto dos nossos netos, vendo os nossos netos, vendo os filhos dos nossos filhos. Agora, no final deste salmo, existe aqui uma lição muito preciosa. Preste atenção nela. O texto nos diz que haverá bênção sobre Jerusalém, sobre a cidade de Jerusalém. O que o salmista quer que nós entendamos que a maior recompensa de nós cuidarmos da nossa família, de nós criarmos os nossos filhos temendo ao Senhor, de nós cuidarmos para que eles sejam formados com princípios, valores, limites, amor, compaixão, em um ambiente saudável. O texto da Bíblia está dizendo para mim e para você que a maior recompensa é entregar esses filhos para a sociedade ou entregar esses netos para a sociedade e ver que os nossos filhos e os nossos netos viverão sendo uma bênção para a sociedade. Eles serão abençoados por Deus e eles serão agentes da bênção de Deus na sociedade. É aquela história assim, olha, alguém vai chegar para você e vai dizer assim, ei, eu queria te dizer uma coisa, a senhora é mãe do fulano, né? Pois é. Quando eu descobri que aquele rapaz é seu filho, nossa, como eu agradeci a Deus pela vida dele, ele é uma bênção. Ou talvez alguém vai dizer para você, pai, o senhor é o pai daquela jovem? E o senhor vai dizer assim, sim, ela é minha filha. E alguém vai dizer assim, olha, parabéns pela filha que você tem. Eu agradeço a Deus pela vida dela. Ela é um presente, aquela menina é um tesouro. E logicamente que nós vamos ficar muito orgulhosos disso. Nós gostamos que os nossos filhos sejam elogiados. Agora, quem vai agradecer de verdade vai ser a nossa comunidade, vai ser a nossa sociedade, vai ser o nosso bairro, pelos os filhos que nós estamos entregando para a sociedade. Os lugares que os nossos filhos viverão pode ser abençoado pela vida deles. O lar que eles formarão, a escola onde eles estudarão, o trabalho onde eles estiverem, a faculdade que eles forem cursar. Alguém da escola pode agradecer a você pela forma como você cuida do seu filho. No trabalho, alguém pode agradecer a você pelo tipo de homem ou mulher que você ajudou a formar. Na faculdade, naquele momento especial de formatura, um professor ou uma professora pode elogiar você pela forma como você formou o seu filho. Por que não sonhar o seu filho ser o melhor aluno do curso universitário que ele fará? Isso é possível de acontecer. Mas para isso, Deus precisa ser o centro da sua vida familiar. Deus precisa ser o centro da sua vida familiar para que você possa edificar um lar de amor, um ambiente saudável, onde os filhos podem ser disciplinados, podem ser amados, podem ser incentivados, podem receber limites e então serem formados para serem uma bênção, para influenciar essa nossa sociedade que tanto precisa de boas influências. Eu quero encerrar contando para você uma história, né? Porque é uma ilustração. Conta-se que um certo senhor encontrou 3 pedreiros, isso mesmo, 3 pedreiros fazendo uma construção, trabalhando. E ele perguntou para o primeiro pedreiro que estava ali fazendo, né, uma parede, entijolando, o seu ajudante trazendo massa. Aí perguntou para ele assim, ei meu senhor, o que o senhor está fazendo? Aí ele falou assim, eu estou aqui, estou ganhando meu dia, estou ganhando meu pão, estou botando esses tijolos aqui, vamos ver no que vai dar. O senhor foi e perguntou para o segundo pedreiro. Falou assim, ei, o que você está fazendo aí?
Aí o pedreiro falou assim: bom, rapaz, eu estou aqui desde cedo tentando fazer essa parede, porque essa parede vai, né, ajudar aqui nessa estrutura e eu preciso terminar ela hoje. Bom, a resposta já melhorou, mas ele só disse isso. Aí chegou para o terceiro pedreiro e perguntou assim: ei, meu senhor, e o senhor, o que o senhor está fazendo? Aquele terceiro pedreiro parou um pouquinho, pensou, olhou para a construção, olhou para aquelas vigas e para aquelas colunas, olhou para o chão, parece já imaginando o que iria acontecer. E ele responde assim para aquele outro senhor que o havia perguntado: olha, meu senhor, eu estou aqui trabalhando na edificação de uma linda casa. E se Deus quiser, daqui a algum tempo, essa casa vai ser uma construção maravilhosa. Vai ser uma construção maravilhosa para abrigar uma família, para que essa família possa cuidar dos filhos e dos netos, vivendo momentos felizes. E quem sabe, ser uma família que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Olha, você não está só alimentando uma família. Você não está só dando de comer e suprindo necessidade para as pessoas. Você está edificando um lar. E para que o seu lar seja feliz, próspero, estruturado, seja tudo aquilo que você sonha e produza frutos para a sua vida e para a vida dos seus vizinhos, do seu bairro, da nossa cidade e, por que não dizer, do mundo, a sua família precisa ter Deus no centro. E vocês precisam temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Meu desejo, a minha oração para você é que você possa ser bem-aventurado, um homem, uma mulher que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos e desfrutar dos doces momentos da vida familiar. E nos momentos difíceis, saber que Deus supre as nossas necessidades e nos conduz em meio às dificuldades. Um forte abraço, que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família, abençoe a nossa escola e abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Tchau, tchau, um forte abraço.